E aí, time, tudo bom? Eu sou o Manny e hoje eu venho com mais um vídeo pra vocês. A gente vai falar sobre aquela coisa que assusta muita gente e faz você, às vezes, até parecer que está dentro da Matrix, né? O que a gente vai falar hoje é sobre linha de comando e vamos usar o terminal. Galera, nesse vídeo, a minha intenção é fazer com que você que está aí do outro lado, se você tem medo ou ainda não sabe mexer no terminal, eu vou desmistificar o terminal. A ideia mesmo aqui é fazer com que ele fique simples da forma que ele é. O terminal é uma coisa super simples, é uma coisa super útil e eu quero desmistificar isso para você. Eu quero fazer com que você sinta vontade de usar o terminal ao invés de usar toda a UI do Windows, ou no caso se você está usando Mac ou Linux. Uma coisinha que eu quero adicionar também, a gente vai usar as ferramentas que são para Windows, né? Mas mesmo que a gente estiver fazendo focado, pensando em Windows, eu quero que vocês também entendam que esses comandos todos funcionam no Mac e no Linux. E não só isso, na verdade, esses comandos vêm todos do Mac e do Linux. A gente está fazendo aqui para Windows, porque a maioria do pessoal usa o Windows, e também porque é uma forma muito mais fácil de unificar, né? Você só precisa aprender alguns comandos diversos, porém eles funcionam nas três plataformas, ok? Então perfeito, time, vamos começar. Então beleza, time, aqui como vocês podem ver, eu já tô no famoso terminal ou na linha de comando que o pessoal chama. Eu quero que vocês entendam, esse terminal que eu tô utilizando, ele não vem instalado já no Windows, tá? A gente se utiliza de um programa específico que ele serve para emular esses comandos, tá? Como eu comentei, esses comandos eles são para uma plataforma Unix, né? Considerando Unix, elas foram criadas para o Unix. E existem duas plataformas hoje que se utilizam do Unix, né? Que são baseados na estrutura Unix de sistema operacional, que no caso é o Mac e também o Linux, ok? Porém, como eu já comentei anteriormente, como a gente quer utilizar esses comandos também no Windows para que fique mais fácil de entender e fique mais fácil porque você pode se utilizar em todas as plataformas utilizadas hoje em computadores, eu baixei esse terminal. Esse terminal que eu baixei ele se chama Git Bash. Quando você faz o download do Git, o Git, para quem não sabe, é uma ferramenta muito utilizada, é uma ferramenta de versionamento de código, muito importante. A gente vai falar sobre ela mais para frente, mas por enquanto que a gente não fala sobre ela, eu vou deixar aqui, vocês podem fazer o download aí, fazendo o download desse arquivo no site do Git, né, que é esse gitscm.com download win. Se você vir aqui, né, download git bash. Se você fizer isso, aqui ó, ele já vai estar até aqui. Você só precisa vir aqui e fazer o download, tá? Aí no caso, considerando 32 ou 64. Caso você tá no Linux ou no Windows, você só precisa procurar o terminal mesmo, é só escrever aí no Finder, do caso do Mac, ou procurar no Linux também na parte de search, procurar terminal e já vai abrir dessa forma e todos os comandos que eu fizer aqui vão funcionar para você sem problema nenhum, então é até mais fácil, beleza? Então perfeito, galera. Espero que vocês já tenham baixado, então vamos começar. Quando você fizer o download do Git Bash, você vai se aparecer nessa tela aqui, uma tela totalmente preta, não tem nada. E aí você vai falar assim, meu Deus do céu, por onde eu começo? Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Essa tela preta aqui do terminal, ela é muito assustadora, porque ela não tem nada, né? Ela começa com uma tela, eu vou falar em branco, mas ela é preta. Porém, ela está imitando necessariamente as suas pastas. Manny, o que você está querendo dizer? Como assim ela está imitando as minhas pastas? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se você notar aqui em cima, opa! Se você notar aqui em cima, nessa parte, você vai ver que ele está falando aqui, /development. O que isso significa? Significa que eu estou exatamente nesse diretório, tá? A gente chama aqui diretório são as pastas do computador. Então, por exemplo, às vezes você está no seu C2 pontos, arquivos de programa, isso daí, no caso, é seu diretório, né? É a pasta que você está. Então, eu inicio sempre na pasta e development. E a gente chama essa pasta inicial de root. Por quê? Porque ela é considerada a nossa pasta inicial. É a nossa pasta que você vai começar a trabalhar, tá? Agora, eu vou mostrar exatamente o que tem dentro do E/development, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o Explorer
do Windows aqui comigo. No Explorer, vocês conseguem ver que eu estou na pasta Development, certo? Então é a mesma pasta que estão aqui. E ela está dentro de E. Então dentro do E eu tenho a pasta Development, eu estou dentro dela. E aí você fala, mas Manny, aqui não tá aparecendo nada para mim, né? Poxa, aqui você tem um monte de pasta, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5... E cadê? Cadê essas pastas aqui? Onde que elas estão? É aí que tá. Você precisa conversar com o terminal. Você precisa informar comandos para ele e ele vai responder as suas perguntas. Por exemplo, quando você está utilizando a Alexa, você não usa a Alexa falando com ela, né? Você fala, Alexa, ligar a luz. Ou Alexa, desligar a luz, ou Alexa, aumentar o volume da televisão, é a mesma forma, só que você conversa com texto com o seu terminal, e ele aceita alguns comandos específicos, da mesma forma que para você conversar com a Alexa, você tem que chamar o nome dela primeiro, certo? Então vamos ver. Aqui, ó, dentro dessa minha pasta, eu tenho essa pasta .ssh, Git, Lume, Study e Tengu, perfeito? O que acontece? Como que eu faria para ver essas pastas dentro do meu terminal? Ó, eu vou usar a linha de comando ls e vou dar Enter. Perfeito. Tá vendo aqui? Eu tenho as mesmas pastas que a gente tinha visto. Então tem Git, Lume, Study e Tengu. São as mesmas pastas. Aí você deve estar se perguntando, poxa, Manny, mas e essa daqui .ssh, né? Então, a .ssh, no caso, ela é uma .pasta, né? Então ela acaba ficando invisível para a gente ver, tá? E aí como que a gente vê itens invisíveis? A gente vê assim. ls-a. Esse traço A, ele significa all de todos em inglês. O que significa o ls? O ls significa list, ou seja, listar em inglês, né? Então você está falando aqui, listar, ls-a. Então listar todos, e ele vai mostrar todas as pastas que você tem, né? E todos os arquivos que você tem mesmo escondidos, mesmo se eles estiverem como hidden, né? Que é escondidos em inglês. Muito legal, né? Você viu como foi simples? Outro comando legal para vocês aprenderem é o clear. O clear, o que ele faz? Ele apaga tudo que tem para trás, tá? No caso, ele é só meio que um histórico, ele não tá apagando nada, ele não tá fazendo nada, só fica um pouco mais simples de visualizar, tá? Ele só limpa a tela para você. Então, por exemplo, eu dei um ls aqui de novo. Legal, eu sei que eu tenho essas pastas. Aí você fala, nossa, Manny, legal, mas e aí? Como que eu faço para entrar nessas pastas, né? Ah, eu clico. Não, aqui a gente não vai clicar em nada, tá, galera? É muito importante que vocês entendam que aqui você não vai usar o mouse, aqui é basicamente o teclado. Eu quero que vocês entendam também que o teclado é extremamente importante para a velocidade que você trabalha, tá? Quanto mais você usa o teclado e comandos, mais rápido você vai ser do que com o mouse e ficar apontando. Obviamente, é muito confortável para a gente usar o mouse, que a gente está muito acostumado, mas conforme você for utilizando a linha de comando, você vai ver que às vezes o mouse ele atrapalha um pouquinho. Então, perfeito, pessoal. Como que a gente vai fazer então? Eu tô aqui, eu tenho ls, legal, eu vi as pastas, eu posso entrar em Git, Lume, Study e Tengu. Como que eu vou fazer para mudar de pasta, né? Para mudar de pasta é simples. Eu venho aqui, ó, CD, eu vou entrar na pasta Study, que é a minha pasta de estudos, ok? CD, Study, dei Enter. Ó que legal, você já consegue ver aqui, ó, que ele já está te dando caminho. Lembra que eu falei que essa daqui é a nossa pasta root, né, a nossa pasta inicial? Então, aqui ele está te dando a sua próxima pasta, então ele está falando assim, você está na pasta Study, você está dentro da pasta Study. Então significa que se a gente vir aqui, ó, Study, tem um montão de pastas aqui, né, que são pastas de projetos que eu fiz para estudo, e aí como que eu faço para ver? É só usar ls. Ó que legal. Pessoal, eu consegui ver todas as mesmas pastas. Se a gente for ver aqui, ó, Automation Challenge, Automation Project API, Automation Test Web, todas as pastas estão listadas bonitinhas aqui. Tá vendo como tá fácil isso? E a gente só precisou ali usar dois comandos, né? Eu usei o ls para ver e eu usei o cd study, que é para me movimentar. Eu vou falar um pouquinho agora mais sobre o cd. O comando cd ele serve literalmente para isso, para você se movimentar de pasta em pasta. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu vi que eu tenho todas essas pastas que é onde eu estou, certo? Então vamos imaginar que eu quero ir para o Playwright Test, esse daqui. Eu quero me utilizar desse daqui. Eu escrevo cd, eu escrevo o nome da pasta que eu quero, Playwright Test, e dou Enter. Olha que legal, eu já estou no próximo caminho. Parece um pouco complicadinho no começo, mas é super tranquilo. Se a gente der um ls aqui, a gente vai ver
todos os arquivos que a gente tem dentro dessa pasta Playwright Test. E a gente pode ver aqui de novo. Vamos procurar o Playwright Test, certo? Vocês conseguem ver aqui. Playwright Test, cliquei 2 vezes. Ó que legal. Tem todas as mesmas pastas. É super simples. Aí você fala, poxa, Manny, caraca, mas a gente entrou na Playwright Test, mas a gente não queria entrar na Playwright Test. A gente queria entrar nessa pasta aqui de React. Como que a gente faz? Para voltar, é só você dar CD, 2 pontos, Enter. Ó que legal. Você deu CD, 2 pontos, Enter, ele voltou uma pasta. Simples assim. Sempre para voltar uma pasta é CD, 2 pontos. Olha que legal. Voltei novamente, né? Eu voltei de study para nossa pasta root. Outra coisa muito legal que vocês podem fazer. Eu vou dar um clear aqui para ficar mais fácil de ver, tá? Então a gente voltou para nossa pasta root, eu quero ir para a pasta study. Aí eu dei um CD. Aí antes da gente ter que escrever tudo, né? A gente tem aqui a nossa pasta study. Se você der CD, aí você escrever S, tá vendo que aqui a única pasta, né? O único arquivo ou pasta que eu tenho que tem S é o study, correto? Então eu já coloquei o S aqui. Se eu der um tab, apertar um tab no teclado, ó que legal. Study. Tá vendo? Ele escreve certinho para vocês. Por quê? Ele sabe que aquela é a única pasta e quando você aperta Tab, ele faz essa escrita para você sozinho. Ele faz o autocomplete, né, que a gente chama. Legal. Eu vou voltar aqui de novo para mostrar uma coisa para vocês. Vocês podem fazer assim, study, entrar. Aí, por exemplo, a gente queria entrar na pasta React, entrar. Legal, podemos fazer dessa forma. Porém, deixa eu voltar aqui. Caso vocês queiram voltar para root direto, né? No caso eu quero voltar para root direto, é só apertar CD e Enter. Tá? Ele vai voltar sempre para pasta root. Isso é uma outra forma aí de chegar na root, ao invés de ter que ficar escrevendo sempre CD 2 pontos. Você fez daquele jeito, né? Você colocou CD Study, aí depois você colocou CD React, né? E deu Enter cada uma dessas vezes. Ao invés de você fazer isso, você também pode fazer isso daqui, ó. CD Study, certo? A gente vai para a pasta Study. Aí a gente quer ir para a pasta React. Ao invés de dar Enter, a gente já escreve aqui React, tá vendo? E aí eu já dou Enter. Ó que legal. Eu já entrei na pasta Study React. Eu nada mais, nada menos, fiz isso daqui, ó. A gente estava na pasta Development, eu entrei em Study, e depois eu peguei e entrei em React. Perfeito? Legal. A gente está aqui na nossa pasta Study React. Aí vamos falar assim, poxa, eu quero então criar uma pasta aqui dentro, certo? Normalmente, né, eu viria aqui, clicaria com o botão direito dentro da pasta, e aí eu vou criar em New, e aí eu vou clicar em Folder, e aí eu coloco o nome do meu folder aqui, né? Sei lá, pasta nova. Ok, interessante. Como que a gente faria isso na linha de comando? A gente vem aqui, ó, mkdir, e aí a gente vai criar uma pasta, e aí a gente coloca o nome dessa pasta. Então, do que eu vou chamar essa pasta? Eu vou chamar ela de aula terminal, né? Aí você me pergunta, mas Manny, o que significa mkdir? Aí fica difícil, né? Poxa, é um nome tão complexo, não faz sentido. Mkdir nada mais nada menos significa make directory. Os comandos eles costumam ser em inglês. Então ele chama make directory, que significa em inglês fazer diretório, criar diretório. Então é uma forma curta de falar criar diretório em inglês. E aí eu só clico mkdir e eu dou Enter. Aí a gente vai dar um ls, lembra? Na comando ls, damos Enter, ó que legal, aula terminal, tá aqui. A gente fez aquela nossa pasta nova, né? E se a gente for ver aqui também, ó, aula terminal. Simples assim, galera. Não tem muito o que errar aqui, né? Você tá utilizando-se de comandos, né? Justamente por isso que se chama linha de comandos. E esses comandos, eles fazem ações estritas, eles fazem ações que não são complexas, elas são basicamente conversar com o computador por via texto. Então você está fazendo essas solicitações, ao invés de ficar clicando com o mousezinho, você vai poder escrever no terminal. Legal, Manny. A gente criou então agora uma pasta. Como que será que a gente faz para criar um arquivo então? Muito bom, boa pergunta, time. Eu vou entrar aqui na pasta aula, né? Novamente usando CD aula terminal. Estamos na pasta aula. Deixa eu dar um clear aqui. Na aula terminal, você pode usar o touch. Aí você pergunta, mas o que o touch faz? Exatamente, você não perguntou como que cria um arquivo? Eu estou te ensinando como que cria um arquivo. Então a gente pode criar aqui um arquivo qualquer. Por exemplo, eu vou chamar ele de index.html. Ó que legal. A gente vai dar um ls.
Muito da hora, né, galera? Vocês estão vendo como é simples? Ó, a gente vai entrar aqui, ó. Eu gosto de mostrar como que funciona no Explorer do Windows, para vocês entenderem que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. A gente já tem aqui o nosso index.html, o arquivo HTML. É simples. Fácil, prático, rápido, coisa gostosa, galera. Eu prometo pra vocês, quanto mais vocês usarem a linha de comando pra fazer as coisas, mais vocês vão querer utilizar ela. Ela no começo ela parece um pouquinho assustadora, eu entendo, eu passei por isso, mas é ótimo utilizar ela, ela te dá muita velocidade. Aí você fala assim, Manny, mas eu não queria ter criado um index.html, eu queria ter criado um index.css. Ah, então vamos lá, a gente pode criar aqui o index.css, então é touch, certo? E a gente cria index.css. Legal? Aí você fala, tá, mas e aí, a gente não vai apagar o index.html? Vamos apagar. Como que apaga? rm index.html. Uma coisa interessante, lembra que eu falei para você, se você escrever o nome do arquivo, né, ele for único e der tab, ele vai preencher sozinho para você? Ele preencheu. Mas olha que interessante, ele parou no ponto aqui quando eu dei tab. Por quê? Porque a gente tem dois arquivos que são, um é index.css e o outro é index.html. Aí o terminal fala assim, tá, você tem dois programas com esse nome, qual que você quer? Ele pede para você continuar. Então, por exemplo, se eu colocar um H, ó, coloquei um H, dei tab, HTML. Agora, se eu colocar um C, CSS, por quê? Aí ele vai ser um arquivo único. Porém, se você apertar duas vezes, ele vai te mostrar quais são os arquivos que você tem, ó. Eu apertei tab duas vezes e ele mostrou para mim quais arquivos que a gente tem, que é o index.css e o index.html. No caso, a gente quer remover o index.html. Então, a gente coloca aqui HTML. Perfeito? E aí você pergunta, tá, Manny, mas para que serve o RM? O RM serve justamente para o nome dele, remove. Ele serve para remover. Ele remove arquivos. Aí a gente coloca um rm.html, index.html, dê enter. Olha que legal. Normalmente é um bom sinal quando ele não faz nada, tá? Quando ele não dá nenhuma resposta. Se tiver algum problema, né? Se você fazer, por exemplo, touch, você escreveu errado. Você escreveu só toque. E aí você escreveu aqui o nome do index. Index.txt, vamos criar um arquivo de texto mesmo. Ó, ele vai te informar. Bash toque command not found. O que significa? O comando não foi encontrado. Então, se você receber uma informação de erro, ou no caso, comando não encontrado, como é o command not found, você vai receber. Caso tenha dado certo, você não vai receber nada. Legal? Então vamos lá, OLS index.css. Lembra aqui em cima que eu fiz o remove? Eu dei enter. E ele só tem agora o index.css. Perfeito. Pessoal, aí vocês vão me perguntar, mas Manny, como que faz para remover um diretório? Vamos voltar aqui, ó. Lembra? CD dois pontos, né? CD espaço ponto ponto. Eu vou dar um clear para ficar mais fácil para ver. Eu voltei para minha pasta React, certo? Vamos remover então essa pasta nova aqui, essa pasta que a gente quer remover. Então, como que a gente vai fazer? rm pasta nova. Ó, deu errado, ó. Cannot remove pasta nova, is a directory. O que que significa? Significa que você não pode remover uma pasta nova com esse comando rm. Você precisa de outro comando, porque o rm ele serve para apagar arquivos e não pastas, não diretórios. Ele está falando, é um diretório, então você não consegue apagar. Para apagar uma pasta, né, um diretório, você vai fazer rm dir. Lembra do mkdir? Então, esse é o rmdir, é o remove directory. Então a gente vai colocar aqui pasta nova, dei enter, não tivemos nenhuma resposta, vamos ver se ele ainda está aqui. Não está mais, a gente só tem aula terminal, fundamentos React, Pomodoro e post comment. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês então. Ó aqui, galera. Eu vou voltar para nossa pasta React, ó, também não está aqui. A gente está removendo. A gente não precisa vir aqui deletar, a gente pode fazer tudo pelo terminal. Time, eu vou ensinar uma coisinha a mais para vocês, tá? Se você aí já tá aprendendo a fazer código, né, a trabalhar com código, e você tá usando o VS Code, que é um editor de texto, quase uma IDE para trabalhar com código, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então vem aqui. Eu tô na minha aula, né, na minha aula terminal. Aí eu falo assim, poxa, queria muito poder abrir a minha aula terminal no VS Code. Aí você fala assim, como que eu faço para abrir a minha aula no VS Code? A gente então vai fazer da forma mais demorada, tá bom? A gente vai vir aqui, temos o VS Code, ó, ele abriu, legal. Aí a gente vai vir, File, Open Folder, né, que é abrir pasta. Aí a gente vai no E, aí a gente vai em Development, aí a gente vai em Study,
Aí a gente vai em React. Olha, ó, olha o tempo que isso está tomando. A gente vai em ala terminal e aí selecionar folder. Ele vai aparecer aqui pra gente, index.css, perfeito? Legal. Funciona? Funciona. Agora eu vou mostrar uma forma muito mais legal de se abrir. A gente já não está fazendo aqui na linha de comando? Então saca só. Code, de VS Code, espaço, ponto. Dê Enter. Olha que legal. Eu tive que puxar aqui da minha outra tela, mas ele automaticamente já abre pra gente o VS Code na pasta que a gente queria, a aula terminal. Muito legal, não é, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desses comandos, então. Time, esses daqui foram os comandos, assim, iniciais. Parece pouco, né? Talvez no começo seja um pouquinho assustador, um pouco complicado, mas anota aí os comandos, vai tentando utilizar mais quando você for fazer seus primeiros projetos, né? Quando vocês forem trabalhar nos seus projetos, usem a linha de comando. Eu garanto para vocês que ela é muito útil e ela é muito fácil de usar e rápida. E lembrando, de novo, obviamente a gente usou o Git Bash aqui, mas caso você aí que está no Mac ou que está no Linux, vocês podem usar o próprio terminal que já vem direto no sistema operacional, tá bom, pessoal? São os mesmos comandos, não muda absolutamente nada. E para você que está no Windows, não esquece de baixar o Git Bash para poder trabalhar aqui. Tem outras formas, tá, de fazer isso no Windows, dá até para ter um Linux dentro do Windows, né, que é o WSL 2, que é uma forma que a própria Windows criou de rodar literalmente o Linux dentro do Windows, tá? Se vocês quiserem, eu posso passar um vídeo aí como instalar e como se utilizar. Mas é isso, galera. Eu quis passar para vocês aí os principais comandos. Parece pouco, mas com esses comandos vocês vão conseguir fazer muita coisa e fazer muita coisa por muito tempo. E é legal para começar, eu não quero também assustar com vocês com comandos extremamente complexos, mas saiba que você pode fazer absolutamente tudo sem ter que usar a parte de interface do seu sistema operacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e acham que isso vai acrescentar, deixa um like aí. E não esquece, né? Às vezes você pode falar assim, poxa, mas eu não quero usar linha de comando, eu não sei. Mas isso, no seu trabalho, no seu dia a dia, quando você estiver trabalhando, se alguém for mostrar para você alguma coisa, você vai entender exatamente o que a pessoa está fazendo, ok? Se vocês quiserem também vídeos relacionados ou explicando um pouquinho mais detalhadamente ou com outros tipos de comando mais específicos, deixa aí nos comentários, galera. A gente sempre olha e eu sempre vou tentar responder. Se caso for uma pergunta simples, eu tento responder nos comentários. Caso não, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Eu agradeço muito aí pela sua companhia. Não se esquece aí de se inscrever, apertar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo que a gente está lançando. E lembrando, a Lume está lançando vídeos semanalmente. Toda semana a gente está lançando vídeo, ok, galera? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!